2, 1. Congruência de triângulos. Existem 4 tipos de congruência de triângulos. O primeiro caso é o lado, ângulo, lado. Quando eu tenho dois lados e o ângulo formado entre eles é congruente aos dois lados e o ângulo formado entre eles em um outro triângulo. Isso significa que os dois triângulos vão ser congruentes também. Então, por exemplo, o lado AB é congruente ao lado DE. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o lado BC é congruente ao lado EF. Se são congruentes, ou seja, se tem a mesma medida, significa que os dois triângulos são também congruentes. O segundo caso é o caso lado, lado, lado. Quando 3 lados de um triângulo são congruentes a 3 lados do outro triângulo. Ou seja, tem a mesma medida. Por exemplo, o triângulo 2, 3, 5. E for um outro triângulo 5, 2, 3, eles são congruentes, ok? Conforme aqui o exemplo. O lado AB é congruente ao lado DE, o lado BC é congruente ao lado EF e o lado AC é congruente ao lado DF. Então, os dois triângulos também são congruentes. Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Quando eu tenho um lado e os ângulos que tiverem suas extremidades, nas extremidades desse lado, são congruentes. Tanto o lado como os dois ângulos são congruentes. Por exemplo, aqui no lado BC, eu vou pegar o ângulo C congruente ao ângulo E, e o ângulo B congruente ao ângulo E, e o ângulo C congruente ao ângulo F. Esse lado também, BC, é congruente ao lado EF. Se acontece isso, os dois triângulos também são congruentes. O quarto e último caso é o caso LAA. Só que não é lado, ângulo, ângulo, mas não são ângulos qualquer. É o lado, o ângulo adjacente a esse lado, ou seja, o ângulo que está em uma das extremidades desse lado, e o ângulo oposto a esse lado, o ângulo que está à frente desse lado. Se todos três são congruentes, significa que os dois triângulos também são congruentes. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui o lado AB, ele congruente ao lado DE, ou seja, de mesmo, ou o ângulo A ou o ângulo B. Vou escolher aqui o ângulo B. Esse ângulo B, ele tem de ser congruente ao ângulo E. Agora, qual é o ângulo oposto ao lado AB? É o ângulo C. Qual é o ângulo oposto ao lado DE? É o ângulo F. Então, C e F também devem ser congruentes. Quando isso ocorre, significa que os dois triângulos também são congruentes. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, triângulo ABC e o triângulo DEF. O triângulo ABC tem os lados 3, 5, Y e um ângulo de 20 graus. O triângulo DEF tem um lado 3, X e 4 e um ângulo de 20 graus. Se eu for comparar lado com lado, a gente vai ver que o lado AB é congruente ao lado DE, o ângulo B é congruente ao ângulo E, que é de 20 graus os dois. Então, significa que pode ser que o lado BC, que é 5, seja congruente ao lado EF. Então, se BC é congruente a EF, significa que X é igual a 5. O mesmo ocorre se AC for congruente a DF. Significa, então, que Y é igual a 4. Outro caso, quando não aparece só apenas letras, mas aparece uma expressão algébrica, y menos 2, 2x mais 3, x mais 2. O que acontece? Observa quais são os lados que são congruentes. Aqui, ó, 5 e x mais 2 são congruentes, então significa que um é igual ao outro. Aí eu vou resolver essa equação, vou mandar o 2 para depois do igual, subtraindo 5 menos 2, 3. Então, x é igual a 3. E o mesmo ocorre com o y. Y menos 2 ele é igual a 4, porque o lado AC é congruente ao lado DF. Vou pegar o menos 2, vou mandar para depois do igual, então ele vai positivo. 4 mais 2, 6. Por último, nós temos aqui, parece difícil, mas não é. Mas observem quais são os lados e quais são os ângulos congruentes. Então, AB é congruente a DE, que medem 3.
O ângulo B é congruente ao ângulo E, que mede 20 graus. Então, eu posso dizer que o lado BC é congruente ao lado CE e o lado AC é congruente ao lado CD. O que eu vou fazer, então? Começando por BC e CE. Eu tenho x menos 1 igual a 5. Mando 1 para depois do igual ao positivo, x é igual a 6. E no caso aqui, y mais 1 é igual a 4. Mando 1 negativo, tá menos 2, mas não é 2 não, viu? É 1. 4 menos 1 vai dar 3, ok? Então, corrija aqui, não é 2.